Olá pessoal, hoje a nossa aula vai ser sobre arquitetura de software. Vou falar um pouco aí sobre os conceitos da arquitetura, o papel do arquiteto de software dentro da equipe e vamos estar falando um pouco sobre isso. Bom, o termo, arquitetura de software, ele surgiu em 1969, quer dizer, não tem tanto tempo assim. Foi na conferência NATO, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, um grupo de pesquisadores, reuniram, e são pessoas que estudam muito a área de engenharia de software, Naquela época a engenharia de software ainda estava bem no inicinho, estava começando. E um deles era o Ian Sharp, que eu até citei ele aí nesse slide, onde ele fala, nessa reunião, nessa conferência, ele mencionou que ele que cunhou, esse termo arquitetura de software, que naquela época ainda não tinha dado o nome arquitetura de software, Então ele disse lá que acredita que tinha alguma coisa até então que estava sendo falada ali dentro da comunidade de engenharia de software, só que ainda não tinha dado esse nome, E até hoje a gente usa isso nos dias de hoje, Se você vai usar uma arquitetura microserviços, ou cliente-servidor, ou uma arquitetura em camadas, Bom, e como eu disse, nessa época aí de 1969, também aí que o termo foi cunhado, mas em 1968, por exemplo, teve até um artigo do Edgar Dijkstra, que esse cara também é um cientista da computação bastante famoso, na área de computação. Ele que propôs o problema do menor caminho, como você acha uma rota entre outros, Isso aí é só um comentário dele, ele é bem conhecido, e ele já também estava estudando essa questão de arquitetura, de você organizar o software em componentes, E esses componentes interagem entre si. Outra pessoa também que foi pioneiro em arquitetura de software, um engenheiro de software bem conhecido, ele já está mais velhinho aí, é o David Parnas. Inclusive ele tem esse artigo aí para especificação de módulo de software com exemplos. Ele publicou uma das principais revistas que tem na área de computação, que é a Communications da ACM, em 1972. Bom, por que arquitetura de software? Bom, esse conceito ele já se mostrou bastante eficaz, principalmente quando se fala no desenvolvimento de grandes sistemas. À medida que, aí eu estou citando o David Garland e a Mary Shaw, que são engenheiros de software lá do Carnegie Mellon University, que é aquela universidade prestigiada lá nos Estados Unidos, tem grande prestígio, e eles disseram o seguinte, em 1994, que à medida que o tamanho do software cresce, os problemas de algoritmos, de estrutura de dados, você vai usar, como se diz, uma fila, uma pilha, quer dizer, não são mais o principal problema que você tem que lidar, porque você vai começar a lidar com problemas de design, de projeto, Então, sem uma arquitetura bem definida, uma arquitetura apropriada, o seu projeto tem grande chance de falhar, Então, olha só a importância de se definir logo nas fases iniciais do projeto, uma boa arquitetura, E quem faz isso é o arquiteto de software, Ou, dependendo do sistema, se for um sistema maior, é uma equipe de arquitetura, composta ali por 2, por exemplo, ou 3 arquitetos, dependendo do tamanho do projeto, Então, ter uma arquitetura permite você desenvolver sistemas mais robustos, mais resilientes, Também sistemas com bom desempenho, boa segurança, e também sistemas tolerantes a falhas, O que seria um sistema tolerante a falhas? Seria o seguinte: imagina que
você tem um componente e nesse componente tem um bug lá, né? Tem um defeito em alguma linha de código desse componente. Então, se o caminho de execução do programa passa por essa linha de código com defeito, né, a hora que essa linha de código for executada, isso vai gerar uma falha no programa. Mas se o programa, né, se o software tiver uma arquitetura tolerante à falha, né, acaba que ele consegue recuperar até de uma falha e continuar funcionando, sem deixar você na mão, sem deixar o cliente na mão, né? Ou seja, sair fora do ar, né? Então, a arquitetura de software um conceito, né, que tem muito a ver com a qualidade, com o sucesso do seu projeto. Então, se você acertar na definição da sua arquitetura, seu sistema certamente você vai ter um sucesso também na qualidade, na qualidade interna e externa do seu sistema, não só na qualidade interna, que a gente fala que é, por exemplo, no código-fonte, um sistema ser bem modularizado, né, dividido em módulos, mas também na qualidade externa, que é aquilo que o seu cliente vê do seu software. É um software fácil de usar, é um software que praticamente eu não vi defeito aqui nas telas, quer dizer, então, com certeza vai afetar toda a parte de assim, uma boa arquitetura, se você acertar, vai ser bom. Para uma boa manutenção, vai ser um sistema mais fácil de manter, mais fácil de testar, mais fácil de integrar com, às vezes, um outro componente que no futuro você pode incluir no seu software. Ao mesmo tempo, se você, no início do projeto, erra na definição da arquitetura, aí também, quer dizer, lá na frente, isso vai sair caro para você, porque aí você pode também ter gargalos de desempenho, ou um sistema pouco seguro, né? Então, o arquiteto de software tem esse abacaxi na mão aí para resolver, né? Bom, então, para você conseguir, né, atender essas propriedades extras funcionais como desempenho, confiabilidade, segurança, disponibilidade, então, como diz aí o Clementes e colegas aí em 2001, você tem que ter certeza que você está dando a resposta correta ali para o seu projeto, né? Ou seja, que a resposta correta seria uma boa arquitetura, né? Se você precisa de alto desempenho, então certamente você tem que identificar quais são os potenciais gargalos do seu sistema. Aqui nessa parte, aqui nesse módulo, eu preciso fazer busca. Então vou ter que usar um bom algoritmo para fazer busca em árvore, por exemplo, né? Aqui, se eu não tomar cuidado aqui, eu posso usar muita memória, né? Então, que é um gargalo de desempenho e tal. Então, tudo isso envolve uma definição de uma arquitetura, né, bem definida aí. Então, na verdade, o que é arquitetura, né? Bom, não existe uma única definição de arquitetura, né? Vocês podem já imaginar que quando se fala em software, a arquitetura é uma coisa bastante complexa, é até difícil de definir, mas nada mais assim, em alto nível, do que você ter seria a organização fundamental de todo o sistema. E todo o sistema ele é dividido em componentes, e esses componentes eles têm interfaces entre eles, ou seja, existe uma comunicação ali entre esses componentes, tá? Até mais para frente a gente vai falar sobre testes de integração. Teste de integração é justamente testar como que está a comunicação entre um componente e outro, né? Então, nada mais é do que uma coleção de componentes, conexões entre esses componentes, as restrições que existem entre esses componentes, como diz o Barry Ben aí em 1995. Tá? Então,
Aqui eu separei várias definições de arquitetura de engenheiros de software conhecidos, né? Por exemplo, tem essa citação do Clements e colegas de 1997, que fala que a arquitetura de um software é a estrutura ali do seu sistema. Se você tiver... você pode ter um sistema de sistema também, que é um sistema ainda maior, né? Que aí fundamental uma arquitetura robusta, né? Para não ter gargalo de desempenho, essas coisas. Então, alguns conceitos aí gerais de arquitetura de software, né? Todo sistema intensivo de software, ele tem uma arquitetura. Até mesmo se você for pegar um sistema legado, né? Que são aqueles sistemas que foram desenvolvidos já há alguns anos atrás, em linguagens, por exemplo, COBOL, linguagens antigas, né? Eles têm uma arquitetura. Tá? Por mais que às vezes ela não esteja tão clara, mas ali existe uma arquitetura. Existem até trabalhos científicos na área de engenharia de software para tentar fazer recuperação da arquitetura do software, né? Então, o software, de tanta refatoração, de tanta mudança que vai acontecendo no código, pode ser que isso degrade a arquitetura e aí você precisa fazer uma recuperação dessa arquitetura. Existem trabalhos científicos, teses de doutorado, por exemplo, que vai tentar propor uma metodologia para tentar fazer recuperação de arquitetura no sistema, né? Então, você vê que é importante a arquitetura mesmo e tem grande impacto na robustez de um software, né? Quando você, às vezes, esse software aqui ele é robusto, ele é tolerante à falha, ele tem, a disponibilidade dele é alta. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se você pega um software para banco, né, ele é um sistema que ele é crítico, né, o domínio dele é crítico. Então, um software desse, ele não pode ficar fora, né, porque às vezes alguns minutos que fica fora tem perdas gigantescas de dinheiro, porque todo mundo depende ali do banco, né, fazer as transações, comprar as casas, os apartamentos. Então, você imagina os financiamentos. Então, o software do banco ele precisa de ser altamente robusto, né? E também a gente também já falou, tem softwares também que atuam em sistemas críticos, né? Sistemas embarcados também, que vão em avião. Então você imagina, você precisa de ter robustez. Então, no momento que são definidos os requisitos, o arquiteto de software ele tem uma decisão ali meio que no escuro para tentar acertar essa arquitetura, né? Para no futuro esse projeto ter sucesso também. Então a arquitetura ela define os principais componentes do sistema, a relação entre esses componentes. Então você pode ter, por exemplo, um componente que cuida da tributação, o outro componente que cuida da folha de pagamento. Vamos supor, de um sistema varejista, um sistema de frente de loja, de uma Ricardo Eletro, de uma Magazine Luiza, por exemplo. Então, você tem um componente que só trata o faturamento do pedido, outro componente que trata os pedidos em si do cliente, quando o cliente chega na loja. Faturar o pedido seria você receber desse cliente, né? Então, existem várias formas de pagamento, não só o dinheiro ou cartão de crédito. Você poderia ter, sei lá, carnês e assim por diante, né? Então, a arquitetura de software é algo extremamente complexo, como eu disse, e é difícil você tentar descrever isso em uma única dimensão, em uma única visão. E é importante a arquitetura também facilita também até a comunicação entre os stakeholders do projeto, ou seja, entre os interessados do projeto, porque fica até mais fácil você dizer que aquele requisito vai entrar em tal componente, né? E que às vezes o arquiteto de software, por exemplo, ele tem que estar envolvido no planejamento, na concepção do produto, porque vai que lá na frente o cliente quer mudar um requisito. O arquiteto de software ele é a autoridade final
para dizer, olha, esse requisito não pode ser modificado dessa forma, porque senão vai afetar aqui a arquitetura que eu estou planejando para esse projeto. Então, sem uma arquitetura bem definida, fica difícil você manter o software, né? Você ter um software de qualidade, que tem bom desempenho e tal. Então, só para você ter uma ideia, né? Então, você imagina assim, um sistema, digamos que ele demora ali 1 ano a 2 anos para ele ser projetado, implementado, testado, colocado em produção. Tá? Uma vez que esse sistema foi colocado em produção, o seu cliente está usando ele, vamos dizer assim que pelo menos uns 10 anos ou mais, ele vai estar ali em operação, né? Então ele vai estar sendo usado pelo seu cliente, porque como a gente disse, desenvolver software é caro. Então o seu cliente, ele não vai descartar o software de um dia para a noite, né? O software é caro construir e o software ele vai envelhecendo, assim como as pessoas envelhecem assim, ao longo do tempo. E cerca de... depois que esse sistema é colocado em produção, então entra aí a fase de manutenção do software, né? E cerca de 80% do ciclo de vida de um software ele é relativo à manutenção, à evolução, a mudanças. Então, depois que esse sistema for colocado em produção, você vai continuamente dar manutenção nesse sistema, evoluir. Então, se a arquitetura não foi bem definida lá no início do projeto, certamente vai ficar mais difícil para dar uma manutenção futuramente naquele sistema, né? Então, não adianta só fazer o software, né? Tem que fazer bem feito, porque a arquitetura é igual, por exemplo, numa casa. Para você construir uma casa, você tem que fazer toda a fundação, tem que fazer uma série de coisas e também tem que ter uma arquitetura boa a casa, porque senão pode ser que ao passar dos anos a casa não aguente o peso do concreto e assim por diante, assim como é construir um prédio. Então tem aí uma certa até relação aí com a engenharia civil. A diferença é que software ainda é muito mais complexo do que às vezes uma casa, tudo. Por quê? Porque é invisível, a gente não toca no software, né? Então a gente não vê o software e ele pode modificar a todo momento, e é o que mais acontece. O cliente muitas das vezes pede para modificar ele toda hora. Então, onde que a arquitetura entra no ciclo de vida de um software? A arquitetura está presente em todas as fases do ciclo de vida do software, ou seja, desde a fase de análise de requisitos, projeto, passando para as fases de implementação, teste, manutenção. Então, tudo, a arquitetura está ali. Então, se definiu errado, você certamente vai ter problemas no futuro. Então, o que faz o arquiteto de software, né? Essa pessoa que geralmente é o quê? É um engenheiro de software, assim, que já tem bastante experiência, né? Que já, às vezes, trabalhou mais de 10 anos aí com software, já viu de tudo quanto é linguagem de programação, tecnologia, biblioteca, framework. É uma pessoa que conhece fortemente várias técnicas de reuso de software, né? Sabe planejar uma linha de produto de software, quer dizer, e é isso que o arquiteto de software faz, ou seja, ele é pressionado, obviamente, pela diretoria da empresa e tudo mais, né? Porque geralmente uma empresa, por exemplo, ela não tem, às vezes ela tem uma equipe de arquitetura de software, mas uma empresa de TI não tem tantos arquitetos de software, né? Geralmente ela tem ali, vamos supor, 1 ou 2 arquitetos de software e para a empresa toda. Então, um arquiteto de software ele vai participar de vários projetos diferentes de software. Então, ele reúne com um projeto A da empresa, depois à tarde já reúne com outro projeto da mesma empresa. Então, ele é uma pessoa muito atarefada, né? E que o que ele faz? Ele propõe a arquitetura, ele documenta a arquitetura, né?
Mas ele não só isso, ele pode, por exemplo, planejar uma linha de produto de software na empresa. Certamente, quando o Office, né, o Microsoft Office foi proposto, aquilo ali é uma linha de produto de software, né, onde o arquiteto ou a equipe de arquitetura ali da Microsoft certamente pensou em um produto onde você tinha uma família de produtos que compartilhavam a mesma arquitetura. Então, apesar do Word ser um editor de texto, o PowerPoint ser usado para fazer slides e o Excel planilha eletrônica, eles são uma família de produtos que compartilham a mesma arquitetura. Isso é uma linha de produto de software. E quem planejou isso foi uma equipe ali de arquitetura de software, né, provavelmente ali da Microsoft, né, que ainda mais que é um produto maior, envolve às vezes uma equipe de arquitetos e não só apenas um arquiteto. E, enfim, ele é responsável, né, por garantir confiabilidade, desempenho, né, aumentar o reuso desse software. Às vezes ele vê, nossa, aquele componente de terceiro ali, vocês podem reusar, né, você pode usar tal estilo de codificação aqui, da SAM, por exemplo, para codificar os componentes. Enfim, ele, inclusive, por exemplo, uma outra coisa, dentre várias coisas aí que você já pode estar notando que o arquiteto de software faz, né, além de ser pressionado ali, a figura mostra o chefe, né, pedindo as coisas e a pressão chegando primeiro no arquiteto de software, né, uma das coisas que às vezes o arquiteto só faz muito é implementar apenas um protótipo, só um início de como que ele quer que a arquitetura de software dele caminhe, né? Ou seja, ele dá só um pontapé inicial ali no projeto, implementa alguma coisinha ali para que os desenvolvedores entendam quais os padrões de projeto que vão ser usados ali, quais os padrões arquiteturais que o arquiteto está pensando. Mas veja, o arquiteto de software, ele é uma pessoa muito atarefada, ele não tem tempo de implementar todo o software, né? Isso, ele tem que ir para vários projetos na empresa, né? E geralmente é um engenheiro de software sênior, vamos dizer assim, que é aquela pessoa que já passou por muitos projetos na vida e já viu de muita tecnologia, muito biblioteca, framework, linguagens de programação, né? Ainda mais na área de TI, que é muito comum você não pode ficar amarrado a uma determinada tecnologia, não. O ideal é que você... tudo bem, você pode ser um programador Java ali, ou Python, mas se aparecer uma outra oportunidade de aprender, por exemplo, o JavaScript, ou uma linguagem mais nova e que está ganhando adeptos, né, a gente tem que estar aberta sempre a mudanças, né? Não ficar muito apegado. Geralmente o público, né, os desenvolvedores de software, às vezes se apegam muito a alguma tecnologia. Não, eu só programo em Java e nesse framework aqui no Spring MVC, por exemplo. Não, tem uma série de tecnologias que você pode programar, né? Como vocês sabem aí, você pode no Python usar o Django, se for para o JavaScript vai usar um Node.js, dá para programar o servidor. Então, e o arquiteto de software, você imagina, uma pessoa que ele já foi um desenvolvedor, então ele já pegou toda essa experiência, esse know-how que precisa para ser um arquiteto, né? Para ele poder falar, olha, vai usar, é preferível usar essa tecnologia com base na minha experiência e esses frameworks do que esse aqui. Por que você acha isso? Porque tem pouca documentação para esse framework, tem pouca perguntas e respostas lá no Stack Overflow, que é aquele serviço lá de pergunta e resposta famoso, né, e que ajuda a gente a resolver muitos dos problemas que a gente tem no dia a dia durante o desenvolvimento de software, né? Quem nunca foi lá no Stack Overflow resolver alguma dúvida, ler alguma discussão ali, pegar aquilo para
para a rotina dele ali, para resolver um problema de desenvolvimento, né? Então o arquiteto de software é uma pessoa experiente, né, no final das contas, e que ele, a vida de um arquiteto de software, né, como disse muito bem esse autor aí, esse Krusten aí, né, diz que é uma vida cheia de decisões subótimas de projeto, ou seja, ele constantemente ele tem que fazer várias decisões, não necessariamente é a melhor decisão, né? Porque ela chega a ser um problema de otimização, né? Você pegar a melhor solução para tudo, né? E nem sempre a gente consegue. Cada projeto tem uma arquitetura, mas não necessariamente a gente consegue cravar, né? Imagina, é muito complexo o software, então algumas decisões você não pega a melhor, às vezes você faz decisões subótimas, né? Ou seja, que se aproximam da perfeição ali. E muitas dessas decisões de design, decisões de projeto, são tomadas no escuro. O que quer dizer isso? Quer dizer que o arquiteto tem hora que vai meio pelo feeling, né, pela experiência dele. Olha, eu acho que usando dessa forma a gente vai ter um projeto com mais sucesso do que sei lá, uma arquitetura microserviços ou uma arquitetura multicamadas. Então ele faz algumas decisões subótimas, né? Quais são os requisitos que um arquiteto de software tem que saber, né? Se alguém pretende um dia, depois de alguns anos de experiência, se tornar um arquiteto de software de uma empresa. Como eu disse, você imagina só, uma empresa tem muitos desenvolvedores, só que, por exemplo, tem menos gerentes de projeto, tem muito menos, então, arquiteto de software, né? Arquiteto de software é um menor número, às vezes, igual, como eu disse, empresas às vezes de 200 pessoas, ter ali 2 arquitetos, quer dizer, muito pouco, mas é uma ótima carreira, só que é uma carreira que demanda bastante aprendizado primeiro, tem que estudar muito para ser um arquiteto de software, né? E trabalhar muito ainda na área, assim, para você poder se candidatar a uma vaga dessa, tirar certificação disso, né? Então requer experiência mesmo, e a experiência vem com os anos, né? Então, o arquiteto de software, ele é responsável por gerenciar todos os requisitos não funcionais, que é aqueles requisitos como desempenho, confiabilidade, segurança, um software que seja portável, né? Então, ele tem que pensar, então, numa arquitetura que tenta englobar esses requisitos de qualidade, esses requisitos não funcionais. Inclusive, ele tem que ele é a autoridade final para falar se vai modificar aquele requisito ou não, se vale a pena modificar ou se tem um risco modificar aquele requisito. Então, ele participa desse processo de análise de riscos, né? E, inclusive, ele é responsável por elaborar um plano de redução de riscos, né? Ou seja, para cada risco do projeto, como que eu vou mitigar esse risco? Como que eu vou tornar isso mais ameno? Ou evitar, ou se não tiver como evitar aquele risco, pelo menos atenuar isso, mitigar aquele risco. O arquiteto de software faz esse plano de redução de risco, geralmente nas fases iniciais do projeto, né? Onde ele está ainda definindo a arquitetura, que, como eu disse, a arquitetura também é definida logo no início ali, nas reuniões, né, durante a concepção do projeto. Então, o arquiteto tudo bem, não só propõe a arquitetura, mas ele documenta essa arquitetura, e aí ele tem ferramentas para isso. Por exemplo, existe um software que é pago, né, que é o Enterprise Architect, que é o arquiteto de software, muitos usam essa ferramenta para documentar a arquitetura ali.
né? Então, tem essa caixinha aqui, como se fosse um diagrama UML, por exemplo. Ele pode até usar o diagrama de componentes da UML para documentar arquitetura, ou o BPMN, né, a linguagem BPMN lá para documentar arquitetura. Então, ali ele tem uma estrutura geral do software, quais são os principais componentes, como são as interfaces entre esses componentes, e ele é uma autoridade final também para resolver problemas técnicos, né? Então, por exemplo, digamos que tem um problema ali que ninguém está conseguindo resolver, nem o líder técnico está conseguindo entender, é um problema realmente difícil, um gargalo que existe no sistema. Nesse caso, o arquiteto pode ser envolvido nesse tipo de discussão, porque ele também ele é uma pessoa altamente técnica, né? E ele pode resolver esse gargalo. Como se diz, nesse caso ele pode sim olhar a fundo lá o código, debugar, entender o que pode estar acontecendo. Só que assim, não é todo problema, né? Aí seria um problema que ninguém lá do líder técnico está conseguindo resolver, né? Porque é claro que os problemas menores, os bugs menores, os defeitos menores também ficam sempre a cargo ali dos desenvolvedores, e não necessariamente todos são fáceis, né? Existem bugs e bugs, tem bugs bastante difíceis, inclusive de serem resolvidos, porque imagine que não foi você que implementou aquele software, por exemplo, ou aquele módulo, e o bug está justamente naquele componente. Então você tem que primeiro entender aquele código para resolver o bug, né? Bom, o arquiteto de software, ele que aprova e revisa os diversos entregáveis do projeto, os chamados deliverables, né? Aquilo que você entrega para o cliente. Então, ele que tem que projetar os subsistemas, documentar a arquitetura, definir muito bem as interfaces entre os componentes, quais são os estilos de codificação. Ele dá porque assim, tem gente que, por exemplo, não indenta tanto só o código. Ele pode, tem empresas que você tem que adotar um determinado estilo de codificação, por exemplo, da SAN e tal, alguma coisa assim também. Então ele aprova e também documenta todo o software, toda a parte geral ali, alto nível do software, né? E não só essa documentação em alto nível, mas a documentação geral do software, né? Os requisitos também, ele tem que estar por dentro disso tudo, para aprovar toda essa documentação. Ele é a autoridade final nisso, né? E então ele tem que conhecer os requisitos do software, né? Não tem como ele propor uma arquitetura sem saber o que o software faz, qual que é os requisitos dele. Bom, então ele tem esse papel também que ele pode adotar também de mentor, né? Como assim? Como ele é se for ver também, ele é um líder técnico, né? E ele é um desenvolvedor bastante experiente, rodado, vamos dizer assim, né? Ele pode, inclusive, compartilhar esse conhecimento que ele tem com os outros membros da equipe. Então, vamos supor que tem uma tecnologia que todo mundo anda falando, um framework, mas ele pode, por exemplo, ofertar um curso, né, para fazer um treinamento para os desenvolvedores em determinado framework. Então, ele pode fazer uma sessão de programação dentro da empresa para ser como se fosse um professor mesmo e compartilhar o conhecimento que ele sabe, né, com os outros desenvolvedores. Né? A área de TI é uma área que modifica muito rápido, né? Então é uma área que não é à toa que todo mundo fala, tem que estar sempre em estudo, porque as tecnologias, né, elas mudam rápido. Os frameworks, hoje é um framework que está na moda, aí passa alguns anos, já mudou o framework, já mudou a linguagem. Então, vocês vão ver isso muito no dia a dia, né? Quando vocês forem atuar, ou quem já atua também, né? Então, o arquiteto, ele pode ser envolvido nos protótipos iniciais, né? E a arquitetura,
ela tem que pode ser feita tanto em projeto pequeno quanto em projeto grande, né? É importante ter uma arquitetura. Tá certo que se o projeto for muito pequeno, se for só um software muito simples, não necessariamente precisa de uma arquitetura, né? Mas para os sistemas que a gente vai atuar, né, esses sistemas que envolvem muitas regras de negócios, né, sem dúvida, a arquitetura é fundamental. Só que, como eu disse, o arquiteto ele não tem tempo para implementar o software todo. Ele não é responsável pela entrega do software, pela entrega do software para o cliente, certo? Por quê? Porque ele não tem tempo para implementar tudo. De manhã ele está numa reunião de um projeto da empresa, à tarde já é outra reunião de outro projeto, e você imagina, ele às vezes reúne com a equipe de marketing da empresa para definir o produto, para definir às vezes até um novo produto que pode ser interessante, até para ajudar a empresa a vender, né? Porque software também tem que vender. Então, ele não pode ser responsabilizado pela entrega do software. Quem é responsável por isso seria a equipe de desenvolvimento mesmo, né? Então ele tem esse papel aí de ser líder da equipe, líder de um projeto. E em grandes projetos, o arquiteto de software, ele pode até participar de uma equipe de arquitetura, né, composta ali com, 2, 3 arquitetos. Aí você pode ter um arquiteto-chefe ali, enfim. Ou não, dependendo da empresa, às vezes não tem essa noção de hierarquia. Hoje em dia, muitas empresas, por exemplo, quem trabalha com Scrum, né, esse método ágil, não existe hierarquia entre os membros da equipe, né, entre o PO e a equipe de desenvolvimento, não existe uma hierarquia, né. Então, o arquiteto de software ele precisa liderar as equipes, precisa solucionar os riscos do projeto. Quais são as habilidades, os conhecimentos que ele tem que ter? Bom, primeiro tem que ter uma grande experiência com desenvolvimento, com participar de muitos projetos, ser um líder técnico, até para ser essa autoridade final na tomada de decisões ali da empresa, né? Então ele tem que ser reconhecido assim, pelo menos pela grande parte da empresa, pelos seus colegas, pelos seus pares, vamos dizer ali, como um líder técnico, né? Uma pessoa que tem autoconhecimento técnico, né? E, bom, os próprios desenvolvedores, né, que vão seguir os passos traçados por esse arquiteto, eles têm que estar convencidos de que as decisões desse arquiteto são ótimas, né, são boas. Então, olha a responsabilidade mesmo do arquiteto, né? Quer dizer, se às vezes lá na frente o projeto não dá muito certo, fica um desempenho ruim, pode ser que foi uma arquitetura que ele traçou ali que não ficou muito bem bolada, né? Então, outra coisa importante é que ele tem que ser muito bom para comunicação, né? Hoje em dia, trabalhar em equipe não é só uma coisa que é exigida por um arquiteto de software, para todo mundo, para os desenvolvedores em si, porque desenvolvedores direto enfrentam problemas de desenvolvimento e eles conversam entre si com os seus colegas, né, para resolver as dúvidas de programação, né? Muitas das vezes eles consultam serviços de mídia social como o Stack Overflow, mas não necessariamente ele vai achar a resposta para o seu problema. Então, essa habilidade de comunicação, de conversar dentro da equipe, isso é uma coisa muito valorizada dentro das empresas e é um atributo que o arquiteto de software tem que ter. Quanto mais ele tem isso é melhor para ele, vai somar na vida dele. Então, quando ocorre ali um desacordo técnico dentro da equipe de desenvolvimento, como seria isso? Um desenvolvedor acha que tem que fazer a programação de uma determinada maneira, usando algumas bibliotecas de código X, tudo mais. Já o outro acha
que não é por aí o caminho de desenvolvimento, que poderia ser feito de uma outra maneira. Existe um desacordo técnico. Bom, é o arquiteto de software que tem que solucionar isso. Olha, use esse framework ou não use esse framework para salvar no banco de dados, por exemplo. Então, tem toda essa questão, né? Então, o arquiteto de software, ele que vai selecionar quais são as tecnologias, né, que facilitam o desenvolvimento. Isso é muito comum, assim, programadores às vezes querem definir quais são as tecnologias que eles vão trabalhar, quais são os frameworks, porque existe aquela questão da zona de conforto, né? Se você aprendeu a fazer sua aplicação web usando lá no front-end um Angular, ou um Vue.js, e no back-end um Node, ou um Django do Python, por exemplo. Quer dizer, bom, você acaba ficando viciado, digamos assim, a ficar naquela tecnologia, aquela zona de conforto. Mas nesse mundo de desenvolvimento de software, pode ser que você vai trabalhar numa determinada empresa que aí é outra tecnologia, outros frameworks, e isso é definido pelo arquiteto, né? O desenvolvedor não é ele que define isso, né? Então ele acaba acatando o que foi decidido num nível mais alto ali, né? Então foge do controle do desenvolvedor isso. Por isso que e o arquiteto também ele tem que tomar muito cuidado, porque a área de TI ela tem muito essa ideia daquela tecnologia está na moda, por exemplo. Então o arquiteto de software tem que evitar a tendência de escolher uma tecnologia simplesmente porque ela está na boca do povo ou que ela está na moda. Porque não necessariamente só porque ela está na moda é que ela é boa, né? Então uma coisa não tem relação com a outra. Pode ser que seja boa, mas pode ser que está na moda e não é bom, né? E o arquiteto de software, então, ele tem que tomar muito cuidado com os líderes técnicos, né, que são os líderes ali dentro da equipe de desenvolvimento, que às vezes querem impor uma determinada tecnologia, né, aquela velha história da zona de conforto. Tá? Tem pessoas que ficam discutindo, né, isso é muito comum na área, discutir, eu gosto mais dessa tecnologia ou dessa linguagem, isso é normal, claro, mas ele que seria a autoridade final para decidir, né, nesses casos de desacordo técnico ali, qual a tecnologia que ele julga ser melhor, baseada, é claro, na experiência que ele já teve em vários projetos, às vezes passando por mais de uma empresa, tudo mais, né? Então, final das contas, o que faz o arquiteto de software, né? Faz, como a gente viu aqui, um monte de coisa, é uma pessoa muito atarefada. Então ele define a arquitetura de software, mas veja, essa arquitetura não pode ficar só na cabeça dele. Ele tem que documentar isso, às vezes usando um diagrama da UML, um diagrama de componentes, por exemplo. Ele também revisa o documento de arquitetura, ele aprova os requisitos do software, ele elabora um plano de redução de riscos. Então é ele que descobre os riscos e propõe maneiras de reduzir esse risco, né? E vai apresentar a arquitetura para o cliente, para o stakeholder. Então ele vai mostrar diagramas, os módulos conectando entre si, as interfaces entre esses módulos, por que ele está propondo esse módulo a mais aqui, por que ele divide um módulo e outro. Então, por que 2 módulos e não um módulo, enfim, essa parte ele vai apresentar isso para os clientes em diferentes níveis de abstração. Então ele também participa das reuniões do time, né? Então, por exemplo, a reunião do planejamento da sprint, ele participa junto com o PO, junto com a equipe de desenvolvimento. Ele resolve problemas que não estão relacionados diretamente também à arquitetura de software, que pode ser um problema técnico mesmo, um
problema que o líder técnico nem conseguiu solucionar, ele pode ajudar o líder técnico nessa parte técnica. Então ele pode propor uma família de produtos, uma linha de produtos de software, né, como um Office. Né. Ele então trabalha ativamente com a equipe de projeto, troca ali umas figurinhas com a equipe de desenvolvimento, quando ele tem tempo, por aí vai. Né. Então é isso, pessoal. Então na próxima aula a gente se vê, vai falar sobre padrões arquiteturais. Deixei alguns links aí para quem quiser dar uma consultada sobre arquitetura, documentar essa arquitetura. E é isso, até a próxima.